Deus está aqui. Mas amém, pelo calmo. E o interessante é que a palavra de Deus diz a respeito dela mesma que ela se renova a cada dia. E eu fico assim, muito feliz com a surpresa, não a surpresa, mas a constatação de que essa declaração a respeito da palavra de Deus é verdadeira, que ela se renova a cada manhã. Porque às vezes palavras tão conhecidas que a gente já leu, releu e treleu, a gente lê e Deus traz algo novo. E isso é muito tremendo. E Deus trouxe algo novo para mim nessa manhã a respeito disso que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Primeiro eu vou ler aqui o Salmo 133, apesar de ser conhecido. Vamos fazer uma leitura dele aqui rapidamente. Diz o seguinte: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Vou ler mais uma vez. Palavras do salmista Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Pois ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Feche seus olhos nessa hora, Deus. Eis aí a tua palavra, que é viva e eficaz, e ela tem a capacidade de penetrar, Senhor, na divisão entre alma e espírito, onde homem algum pode pensar que haja divisão. E é esse o nosso desejo nessa manhã, que essa palavra penetre no nosso coração. Para isso eu te peço, usa-me, Deus, que todo o meu entendimento esteja agora à tua disposição, e que os meus lábios estejam totalmente, Senhor, a serviço do teu Espírito, porque eis aí os teus filhos que desejam ouvir a tua voz, Senhor. E é esse o desejo do nosso coração nessa manhã. Amém. Bom, em primeiro lugar, essa palavra, quando veio ao meu coração, ela veio com o seguinte tema: os desafios da comunhão. E antes de entrar propriamente dito nesse tema, ou no que vai dar sentido a esse tema que veio ao meu coração, eu queria fazer uma explanação breve do que Davi tentou passar para nós nesse pequeno salmo, 3 versículos, mas que muitas vezes a gente passa batido e não consegue entender o que Davi estava tentando dizer a respeito da comunhão aqui de fato. Que é sobre comunhão, é óbvio, porque você já lê no primeiro versículo Davi falando isso. Ó, quão bom e agradável os irmãos viverem unidos. Fala de comunhão, pois bem. Mas a profundidade, a importância dessa comunhão na vida da gente, Davi quis expressar aqui de uma forma poética. E é isso que eu quero trazer agora à mente de cada um de nós nessa manhã. Em primeiro lugar, como eu já disse, no versículo 1, ele ressalta a bênção da vida em comunhão. E aí eu queria dizer para você que, analisando toda essa ênfase sobre a comunhão que Davi traz nessa palavra, eu cheguei à seguinte conclusão: que a comunhão é o combustível que nos mantém em movimento a direção correta que Deus tem planejado para nós. O que eu quero dizer com isso? Quando a vida ou a caminhada é solitária, ela se torna muito mais pesada e muito mais difícil. E é muito fácil de entender isso, porque a própria palavra diz que não é bom, lá no Gênesis, quem foi que disse isso? O próprio Deus. Não é bom que o homem viva só. E é sempre importante ressaltar que Deus, quando falou isso para o homem, ele falou isso para quem? Para Adão. E Adão, todo dia de tarde, sentava numa pedra para trocar uma ideia, nada mais, nada menos do que com o próprio Deus. Você já imaginou, se tivesse uma pedra, um local, um monte, sei lá, ou um lugar qualquer que fosse o teu quarto, que você entrasse, sentasse na cama e Deus sentasse do teu lado e falasse: e aí, Léo, estou aqui, fala aí. E aí, vamos lá, vamos trocar uma ideia agora? E aí, Tiagão, vamos lá, Ana Maria, Andréia, vamos trocar uma ideia? Você já pensou que coisa tremenda? Mas Deus, olhando isso, viu que isso não era o suficiente para que Adão fosse completo. E falou: cara, esse cara precisa de alguém que entenda as dores, sinta as emoções que ele sente, ou seja, que consiga ter a visão de mundo da mesma forma que ele vê, porque eu sou Deus, eu vejo de forma diferente.
E aí Deus dá para Adão uma companheira. E olha a ideia boa que Deus teve, né? Uma ideia maravilhosa. Eu agradeço a Ele, porque hoje eu tenho a minha. E a gente vê como é que é importante a gente ter alguém do lado. É ou não é para você que é casado? E para você que é solteiro, deve ter um amigo. É ou não é bom você ter alguém com quem você possa compartilhar naquele momento que você está num perrengue danado? Você pode falar assim: bicho, olha só, eu preciso de um ouvido, cara. Eu só preciso de alguém para me ouvir porque eu tô mal. E a palavra também nos mostra que é melhor serem dois do que um. Está lá em Eclesiastes 4, versículo 9. Porque diz que quando a caminhada são dois, se alguém tentar se levantar contra um, o outro vai ajudar na peleja. Diz que se na caminhada um se cansa, o outro ajuda e fala assim: não, cara, vamos lá que a gente consegue. Ou seja, a gente vê que esse projeto de andar junto é um projeto que ele foi manifesto desde a criação. A vida em comunhão é a ideia de Deus para nós. E Davi ressalta isso aqui. Davi sabia bem o que era ter alguém para andar junto. Porque em determinado momento da vida de Davi, está lá em 1 Samuel 22, 2. Deixa eu ir lá rapidinho, se você quiser abrir na sua Bíblia. 1 Samuel 22, 2. 1 Samuel 22, 2. Fala de um momento em que Davi estava num perrengue danado, estava quebrado. 1 Samuel 22, 2. Não é 22, 2. Está aqui. 22, 2. E diz que Davi, num momento de aflição, ele foge. E ele se esconde numa caverna chamada Caverna de Adulão. E chegando ali, olha o que acontece. Davi estava sozinho, num perrengue danado. E diz a palavra aqui que naquele momento, dentro da caverna, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e era com eles uns 400 homens. Você vê que Davi, nesse momento, que é quando ele começa de fato a sua história com esses 400 homens, só tinha gente como? Só gente bem, só gente maneira, só gente... não só nego quebrado, só gente endividada. Ou seja, gente que estava precisando de alguém para ajudar na caminhada. Era gente que estava já na última. Quem sabe falando assim: olha, para mim tem mais solução e já era, é melhor morrer do que viver. Mas esses homens se encontram e se juntam a Davi, e você começa a ver que a partir desse encontro, a vida desses homens e a vida de Davi foi transformada. Uma nova história começou a ser escrita. A partir de quando que isso aconteceu? A partir do momento da comunhão. A partir do momento em que eles decidiram de fato serem uns com os outros. E falaram assim: cara, estou aliançado contigo. Eu agora, haja o que houver, né? A redundância, venha o que vier, nós estamos juntos, cara, nós estamos fechados. E foi a partir daí que as coisas começaram a acontecer. E aí eu vejo que realmente a vida sozinha, a carreira solo, além de ser burrice, é pecado. Porque Deus diz: não é bom que o homem viva só. Então você, irmão, que está só de repente, aí vai para o solteiro o recado, né? Saiba, Deus tem alguém preparado para você. Você crê nisso? E sentir firmeza não, vocês estão mentindo. Você crê nisso? Crê mesmo? Então creia, porque ter alguém ao lado é uma bênção. Viver junto é uma bênção e um projeto de Deus para a vida de cada um de nós, sem exceção. Em segundo lugar, no versículo 2, ele faz uma referência muito interessante. Ele fala sobre óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. Ele compara a comunhão ao óleo que ungiu Arão e a sua família. E isso aqui está registrado, este momento dessa unção que Davi faz referência, se você quiser ler depois, está lá no capítulo 30 do livro de Êxodo, do versículo 22 ao versículo 33. Foi o momento em que Deus ordena a Moisés que
elabore um óleo da unção e Deus vai dando as medidas exatas de todas as essências que tem que compor aquele óleo da unção. Ou seja, não foi qualquer óleo da unção, foi um óleo específico, foi um óleo em que Deus colocou detalhadamente cada ingrediente. Olha, você vai fazer assim, assim, tanto disso, tanto daquilo, e diz que aquele óleo era um óleo que tinha um aroma tremendo, muito forte, era um óleo especial. E ele fala sobre a unção que houve sobre Arão. A unção, neste caso, foi a unção que ungiu Arão e a sua família, que era a família dos levitas. Quando foram distribuídos as tribos, todas as tribos receberam uma possessão de terra, receberam gado, ovelhas, bois, enfim. Mas a tribo de Levi, que foi a família de Arão, a unção dos levitas, foi a única tribo que Deus falou assim: olha, vocês não receberão terra, vocês não receberão bem algum, porque eu serei a herança de vocês. No primeiro instante, quando a gente olha, a gente fala assim: caraca, os caras tomaram prejuízo danado, todo mundo ganhou terra, ganhou boi, ganhou carneiro. Só que isso nada mais é do que vamos dizer assim, uma forma de nós vermos que a nossa ideia de bênção às vezes é adoecida. Porque os caras não ganharam terra, mas eles ganharam a garantia da presença do dono das terras com ele. Você imagina o que é isso? Deus fala assim: cara, eu não vou te dar carro, eu não vou te dar casa, mas é o seguinte, eu vou te dar a minha presença. A todo instante que você quiser, eu estou contigo. É só abrir a boca e eu estou do teu lado, para suprir as tuas necessidades, seja elas quais forem. Só que a necessidade vai ser preenchida de acordo com o que você precisar para aquele dia. Você não vai ter nada onde você possa aplicar e colocar o teu coração depositando a tua esperança nisso. A tua esperança tem que estar em mim. Você já parou para pensar nisso? E a comunhão é isso, a comunhão é esse desafio. É esse desafio a receber esse óleo de Deus sobre nós e nos levar a entender que muito mais do que bênçãos materiais, como o Marquito orou aqui, nós precisamos de bênção na nossa alma, no nosso espírito. Porque tudo aquilo que vem de bênção material, a Bíblia fala, são corruptíveis, são coisas que passam. É algo que você ganha e amanhã você pode não ter mais. É possível que alguns de nós aqui já tenha ganho uma grana muito legal em alguma ocasião da nossa vida. E o dinheiro foi embora, acabou. E às vezes a gente passa e fala assim: meu Deus, o que eu fiz com aquele dinheiro? Às vezes você tem um carro, você vende para fazer um investimento e você acaba não investindo nada, daqui a pouco o dinheiro do carro foi embora e você fala assim: caramba, gente, o que aconteceu? Mas o que Davi traz para nós é que o estar em comunhão é como se nós recebêssemos um bálsamo sobre nós, que faz valer a pena continuar, que faz valer a pena estar junto, porque é nesse estar junto que se manifesta a prosperidade de Deus na nossa vida, que não tem nada a ver com essa prosperidade que a gente ouve falar por aí, que a prosperidade está associada aqui ao ter, mas é uma prosperidade que está associada ao ser. Porque o ter, sem que você seja, não adianta nada. Se fosse assim, não tem tanta gente ali no Lago Sul, quem já deu uma voltinha de Brasília conhece, e de vez em quando eu gosto de conhecer, que tem umas casas maneiras lá, Você dá uma volta, você olha e fala assim: cara, Senhor, uma dessa aqui é maneira, Senhor, é bacana. Mas a gente sabe que é bem verdade que muitas pessoas que moram naquelas casas lindas, aqueles carrões na garagem, são infelizes, vivem numa depressão profunda. Então isso significa que o ter não pode ter prioridade sobre o ser. E é isso que Davi traz quando faz essa referência a essa unção que desceu sobre Arão, a esse óleo, esse bálsamo. E diz que esse bálsamo não foi derramado com mixaria não. Porque hoje em dia você já viu, quando a gente faz uma unção na igreja, como é que é o lance? Te molha o dedinho no óleo, esfrega na testa. Mas esse óleo aqui, irmão, não teve miséria não. Foi derramado de um jeito que passou pela barba, e olha que a barba de Arão, imagina que não fosse pequena, passou pela barba, chega, molhou a gola. Ou seja, a unção que Deus tem para derramar. Quando nós estamos envolvidos com a comunhão, querido, ela é inimaginável. E ela não tem fim. Ela é uma unção que vai continuar sendo derramada, e quando você achar que acabou, Deus tem mais para derramar. Amém? E
E partindo aqui para o versículo 3, ele se divide na parte A e na parte B. Na parte A, ele diz o seguinte: é como o óleo do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Bom, geografia bíblica. Israel fica cercada por uma cadeia montanhosa, que são os montes de Sião. E dentre esses montes de Sião, tem o Monte Hermon, que é o monte mais alto dentre todas as montanhas. E diz que, devido à sua altura, constantemente o cume do Monte Hermon, ele está com neve, sempre neve. E a neve, à medida que vai derretendo, o orvalho vai caindo, ele vai formando, ou vão formando os rios que abastecem toda aquela cadeia montanhosa, de forma que aquela terra ela é produtiva por causa das águas geradas através dos rios que tem a sua nascente através do orvalho do Monte Hermon. Quando nós estamos em comunhão, queridos, nós somos convidados a sermos como o Monte Hermon, alguém que tem a água da vida em nossos corações, de forma que todas as pessoas que estiverem à nossa volta, eles serão alimentados através daquilo que Deus tem liberado sobre nós. Amém? Vira para o lado do teu irmão e fala assim: é um convite de Deus para você ser um Monte Hermon. Fala assim: topa? Está dentro ou está fora? Muito bem. Ainda bem que eu ainda tenho tempinho. Hoje eu estou com tempinho. Porque isso foi só a introdução. E aí a gente ouviu tudo isso a respeito da comunhão. Tremendo, né? 3 versículos, você viu? Eu gastei, sei lá, uns 10, 15 minutos aqui. 3 versículos, mas que trazem na sua essência uma profundidade tremenda a respeito da comunhão. E eu tenho certeza, quantos concordam a respeito disso que Davi escreveu aqui? Quantos concordam? Levanta tua mão aí. Amém, você concorda, né? Aí vem uma pergunta: por que a despeito de nós sabermos e termos a consciência de tudo isso que está escrito aqui, muitos de nós têm abandonado a comunhão? Ou muitos de nós que estamos aqui hoje tem passado pela nossa cabeça abandonar a comunhão, tem questionado se vale a pena realmente estar aqui. Por quê? Essa semana, eu estava até brincando, né, que agora com o advento da internet e da globalização, existe, Alex, agora o pastor virtual. Já viu? Pastor virtual. De vez em quando a gente encontra umas ovelhas virtuais, né? E eu bati um papo essa semana com um amigo do Rio, e eu sei que ele está afastado da comunhão, e foi alguém que já teve assim, aqui, igual Marquita, André, igual a gente aqui, ó, ministrando, adorando junto. E eu sei que ele está afastado. E aí a gente começou, ele começou o papo. Pô, Zé, no Facebook. Pô, Zé, que saudade, quanto tempo, cara. Eu falei: rapaz, como é que você tá? Como é que vão as coisas? Eu vi aqui no teu Facebook que você casou. Eu vi que você tá com o neném também. O Davi, meu filhinho. Eu falei: cara, que bacana, rapaz. Eu falei: aproveita que eles crescem rápido. O Mateus já tá com 17, o Eric com 11. Ele falou: rapaz, é isso tudo? Eu falei: Aí começou aquele cerca Lourenço, né? Aí daqui a pouco eu falei assim: eu vou jogar isca. Aí eu falei assim: e aí, cara, você tá tocando muito? Rapaz, foi o suficiente. Mas o cara despejou o coração. Eu fiquei mais ou menos uns 10 minutos lendo, e ele só digitando. E eu só assim: é mesmo. O cara machucado, o cara ferido, o cara tava assim. E eu senti que ele tava precisando desabafar. E eu fiquei ali ouvindo. E graças a Deus, né? Porque Deus tem me dado a oportunidade de estudar filosofia, e algo que tem me feito entender que é prudente que toda vez que nós nos deparamos com um problema ou com uma situação adversa, é prudente que a gente olhe aquele problema por diversos ângulos. Ou seja, a gente nunca pode olhar um problema foi terrível, né? Um problema por apenas um ângulo. E geralmente quando a gente está machucado, a gente só consegue olhar a nossa ferida por um ângulo. E que geralmente que ângulo é esse? O ângulo que nós somos os coitados. E aí depois que ele falou tudo que ele tinha que falar, aí eu disse mais ou menos isso que eu acabei de falar para vocês. Eu digitei para ele e falei assim: então, querido, já que
eu tenho aprendido que a gente tem que olhar por mais de um ângulo. Eu queria fazer 2 colocações para você. E aí começamos a conversar. E aí daqui a pouco ele estava falando, não, Zé, o errado sou eu mesmo. E eu falei, não, cara, eu não estou te falando o que eu estou te falando para que você ache culpado, porque achar culpado não resolve o problema de ninguém. E é outra característica que a gente tem. A gente, toda vez que passa por um problema, principalmente se esse problema for de relacionamento, a gente quer achar um culpado. Não, o culpado é eu, não, o culpado é você. Não, não adianta. Quando a gente está com um problema, achar culpados não resolve. O que resolve é a gente olhar para frente e falar, tudo bem, o que passou, passou, mas daqui para frente o que a gente pode fazer? E foi o que eu falava para ele, eu falei, cara, volta. Aí ele, olha só como é que o ser humano é engraçado, né? Aí ele vira e fala assim para mim, não, Zé, e as últimas vezes que eu fui à igreja, pô, eu senti que o pessoal vinha falar comigo por obrigação. Sabe aquela coisa assim? Pô, tá de cara comigo, não tem pra onde correr. Aí jogava uma conversa fora. Pô, eu preferia que não falasse nada. Eu falei assim, mentira. O que você queria é que eles falassem e você queria se sentir parte, cara. Eu falei, agora, por que você não tá se sentindo parte? Você diz que preferia que eles não tivessem falado, mas é mentira. Eu sei que você estava doido que eles batessem um papo. E eu falei que te chamassem para tocar. Eu falei, bicho, é isso que o teu coração está clamando, cara. Tá querendo mentir para quem? Tu tá mentindo para você ou tá mentindo para mim? Aí ele ficou em silêncio lá um tempo. Eu falei, vamos esperar. Aí daqui a pouco eu falei assim, Zé, é verdade. Eu falei, pô, eu tô sabendo, cara. Eu tô olhando o teu coração aqui, cara. Tu tá doido para estar em comunhão. Porque estar em comunhão, irmão, é uma bênção. Só que às vezes a gente só se dá conta disso depois que a gente sai daqui. Só que o grande problema, sabe qual é? É que esse ambiente da comunhão aqui é um ambiente que está aonde? Debaixo da presença do Espírito Santo de Deus. É um ambiente que vive debaixo da liberdade. Então é um ambiente que a hora que você quiser abrir mão de estar aqui, você abre mão e vai embora. Só que quando você sai da comunhão e você vai para o mundo, a Bíblia diz o seguinte, aquele que não está na presença de Deus, meu amigo, lembra da história do muro? Lembra? O muro já é nosso? Vamos contar de novo. Eu contei aqui uma história, aquelas histórias que a gente sempre conta, né? Que o camarada estava em cima do muro e dizia que do lado estavam os anjos de Deus e do outro lado estavam os anjos do demônio, E disse que os anjos do Senhor ficavam assim, cara, pula pra cá, vem, cara, vem, aquela gritaria em cima do muro. E o pessoal lá do camunhão, tudo de braço cruzado, né? Calado, cara. O diabo lá só olhando, calado. E os anjos, cara, vem, pula, e aquele pula, olhar para um lado, pula, olhar para o lado, silêncio, olhar para um lado. Aí chegou uma hora que ele falou, peraí, eu vou decidir. Só aí virou para os anjos e falou assim, segura a onda aí, só para me perguntar um negócio aqui. Aí falou assim, seu diabo, me mata a curiosidade, me tira a curiosidade. E ela falou, a voz de diabo, pode falar. Falei assim, o pessoal aqui do outro lado, aqui, a concorrência aqui, tá gritando aqui, cara. Os caras estão pedindo para me pular pro lado de lá e vocês aí estão tudo parados. Pô, estão tudo quieto, então vocês não querem, né? A diabo virou para ele e falou assim, é porque o muro já é nosso. Meu amigo, quem está em cima do muro já está do lado de lá. E se você está do lado de lá, você saiu do ambiente da liberdade e passou para o ambiente da escravidão. E você já viu o escravo para ser liberto? É fácil? Qual é a única hipótese do escravo ser liberto? Do seu senhor lhe dar liberdade. Só que quando nós somos escravos do pecado, nós estamos debaixo do senhorio de nada mais, nada menos do que alguém que vem para matar, roubar e destruir. E ele sabe que o ambiente de liberdade é um ambiente onde as cadeias são quebradas. Você acha que ele vai te libertar? Então, uma vez que a gente abre mão de estar na comunhão, meu irmão, para voltar depois é muito difícil. E eu falava também isso para essa pessoa. Eu falei, cara, eu sei que realmente para você voltar hoje é muito difícil, mas eu quero te dizer e te desafiar para ter uma atitude agora diante dessa situação. Você não está feliz, você está me dizendo que você não está feliz. Então, cara, tem uma atitude. Volta, dá a cara para bater. Eu falei, você não tem nada a perder. Eu falei, o que você tem a perder? Você já está fora. Você diz que já se sente excluído. Pior do que está, não vai ficar. E olha só como é que é interessante. A esposa dele não é evangélica.
mas ela está tão desesperada pela agonia que tem visto na alma do camarada, que ela foi lá na igreja e conversou com o pessoal do louvor, com o líder do louvor, e falou com o líder do louvor: pô, cara, poxa, deixa ele voltar. Cara, pô, mas rapaz, ele não precisa fazer teste não, ele já é de casa, pô, ele é só chegar. Eu falei: pronto, cara, abriu a porta, bicho. Falei: tu não vai precisar meter o pé na porta não, meu irmão, é só entrar. Já falaram pra você que a casa é tua, cara, tá esperando o quê, cara? E ali a gente terminou aquela conversa e eu fiquei pensando, eu falei: Deus, como é que a gente vai abrir mão de estar junto? Gente que estava aqui pedindo bênção para Deus, e pedindo, e a gente ficava: não, cara, vai lá, você vai poder. E o cara recebeu a bênção, sumiu, porque agora está muito ocupado, virou universitário, como se ele fosse o único universitário no meio de nós aqui. Engraçado, né? Mas sabe por quê? É gente que abre mão do Deus da bênção para fazer da bênção um fim. Ou seja, a bênção que Deus deu acaba se tornando mais importante do que o Deus da bênção. E ele esquece que a bênção, sem a bênção do Deus da bênção, ela é maldita. É maldita, meu amigo. É questão de tempo. E aí eu separei aqui rapidinho 3, dentre tantas que eu poderia citar, situações que hoje têm afastado a gente da comunhão, e talvez algumas eu já tenha dito até aqui. A primeira é porque achamos que para que a comunhão se desenvolva, isso é legal, é preciso de uma estrutura física, quando na verdade precisamos de uma estrutura emocional. E lá em Mateus 15:18, eu queria citar uma palavra que de repente à primeira vista você acha que não tem nada a ver com isso, mas Deus me trouxe que tinha, e eu vou compartilhar com você, que é onde diz o seguinte: que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai da boca, porque o que provém do coração é o que contamina. Você vê aqui que nós estamos num colégio, e às vezes tem gente que gostaria muito de estar aqui, mas não está. Sabe por quê? Porque não tem ar-condicionado, irmão. Porque quando você senta aqui e canta "por isso eu pulo, pulo, pulo", quando acaba a testa está suada, a careca está suada. Mas a gente esquece que o que faz a diferença na vida da gente não é o que está do lado de fora, mas é o que está dentro. O que eu quero dizer com isso? Que estar num local de ar-condicionado, cadeiras confortáveis e tratamento acústico, sem o vizinho estar reclamando, ou uma igreja de palafita, não vai fazer a menor diferença se o seu coração não chegar aqui motivado para receber algo de Deus. O que faz a diferença não é a estrutura. E se você quer saber mais, pode ser que o que faz a diferença não seja nem a palavra que está sendo dita. Porque a palavra que está sendo dita aqui, se ela não achar no teu coração uma terra boa, uma terra que esteja pronta para receber a semente, vai ser como aquela semente que foi jogada no caminho, que você às vezes até recebe aqui no primeiro instante, mas quando você sai daqui e se depara com a sua vida de volta lá fora, parece que tudo que você ouviu aqui foi por água abaixo. Tudo que você ouviu aqui não surte mais efeito nenhum sobre a sua vida. É o coração da gente, é como a gente está por dentro que faz a diferença. Então seja você numa catedral, ou seja você num curral, eu estou aprendendo a fazer, né, trocadilho, né? Catedral no curral, meu irmão, se o seu coração não estiver aberto para receber o novo de Deus, não vai fazer a menor diferença. Se aqui tem salinha, não tem salinha, se tem ar-condicionado ou não tem ar-condicionado, vai ser só detalhe. Porque o que faz a diferença é a motivação. E por falar em motivação, qual foi a tua motivação hoje para vir aqui? Qual é a expectativa que você gerou? Porque eu não sei se você sabe, mas é importante que a gente gere uma expectativa de sair de casa. E como eu disse no início da nossa oração, quem chegou aqui esperando encontrar Deus aqui pode sair daqui frustrado, porque a gente tem que trazer Deus de casa. Porque o nosso culto começa em casa. Já é desde casa que você já conhece: Senhor, hoje eu vou lá e eu vou te adorar, e eu quero ouvir a tua palavra, eu quero me entregar. E até mesmo porque você tem que estar atento, porque Deus pode ter uma palavra para você aqui, e essa palavra vir de algo que você não espera. Mas para isso você tem que estar com os teus ouvidos, com o ouvido do teu coração atento.
Quando pensava nisso, veio à minha mente um ocorrido com o nosso irmão amado, falecido Madureira. Uma vez Madureira chegou para mim e falou assim: Zé, cara, eu cheguei no culto, bicho, eu tenho que compartilhar um lance contigo. Eu falei: o que foi? Cara, eu cheguei no culto quebrado e eu vim falando: Deus, hoje eu preciso de um sinal, Pai. Hoje eu preciso, eu estou naqueles dias de carência, eu preciso que tu fale de uma forma especial comigo hoje. E ele disse que sentou e começou. Aí a expectativa vem aonde? De uma palavra do louvor, não é? Aquele louvor abençoado de Betânia, né? Nosso louvor abençoado, a palavra abençoada. E Madureira disse que sentou ali. E o Eric, eu acho que tinha uns 3 aninhos. Ele disse que de repente o Eric chegou, cara, e abraçou ele do nada. Não falou nada. E a gente não tinha essa amizade toda com Madureira. Não tinha esse contato todo para ser alguém igual aqui, quando o Eric vê vocês abraçam. Não tinha esse contato. Era ali de passar e o Eric deu um abraço nele. Falou: cara, eu senti Deus me abraçando, cara. E Deus falou comigo: ó, esse é o meu abraço. Falei: caramba, meu. Como foi o Eric? Podia ter sido qualquer criança. E você tem que chegar aqui entendendo isso, querido. Que Deus pode falar com você de várias formas, que não tem nada a ver com a estrutura que a gente tem aqui. De repente um dia você chega e a Manoel pega, te dá um abraço, dá um beijo sem nunca ter te abraçado, te beijado. Querido, é Deus. Até mesmo porque Deus falou que para que a gente entre no céu, a gente tem que se tornar que nem quem? Que nem eles, cara. Então você quer a maior prova de que Deus existe quando a gente olha ali, Pedro, Manoel? Aí Pedro, tá de bola cheia, cara. Rapaz. Então é isso. Mas o que vai fazer diferença, o que vai permitir que a gente consiga ser alcançado, pelas diversas formas que Deus quer nos alcançar, não tem nada a ver com a estrutura. Pelo menos não com a estrutura física, mas com a nossa estrutura emocional. Como nós chegamos aqui, com que disposição para receber o que Deus tem para liberar sobre nós. Um segundo ponto que tem assim criado problema, e eu vejo em meio à comunhão, porque estamos sempre esperando ser servidos, achando que viver em comunhão é ter a possibilidade de viver sustentado pelos rios do Hermon, quando na verdade somos chamados para sermos o Hermon. Foi o que eu falei lá no início. Às vezes a gente chega no ambiente de comunhão e tudo que a gente quer é o quê? Eu quero ser abraçado. Não, Senhor, eu preciso que alguém me abrace. Ou Deus, manda alguém para orar comigo hoje. Só que a minha pergunta é o seguinte: quantas vezes você já saiu de casa, chegou aqui e falou assim: Senhor, eu hoje quero ser uma bênção na vida de alguém. Deus, eu quero que tu uses os meus braços para que ao abraçar alguém, essa pessoa se sinta abraçada por ti, Pai. Quantas vezes? Não precisa responder para mim, não, responda para você. Porque essa pergunta eu também faço para mim. Que às vezes a gente vai fazendo com que a coisa se torne tão automática, de estar junto, de chegar aqui e cantar, que a gente vai esquecendo da essência. Isso não é o principal. O principal é a gente estar se amando. O convite de Jesus para nós, e hoje é dia de ceia, o sacrifício de Jesus que nós vamos lembrar hoje aqui através da ceia, nada mais é do que um convite de que nós fôssemos o quê? Uns com os outros. O que é ser um, cara? Eu sentir a dor do outro. Eu estar disposto a carregar a cruz dele junto com ele. Claro, não lembrando que tem gente que quando sente que alguém vai carregar a cruz, ele sai debaixo da cruz e deixa o outro querer carregar sozinho. Não é isso. Mas a gente carregar junto, porque junto é mais fácil. Lembra lá? Melhor serem 2 do que 1. Então às vezes a gente entra aqui, a gente só não tem coragem de admitir. Mas no fundo, a gente chega aqui esperando ser servido. A gente quer ser paparicado, a gente quer receber tapinha nas costas. E às vezes quando isso não acontece, lá no fundinho começa a ser gerado o quê? Um quezinho de frustração. Ah, ninguém me ama. Eu entro, o irmão não me deu a paz do Senhor. Ou não me deu bom dia. Ah, a Flávia não me beijou. Ah, sniff. Queridos, você está aqui para servir. O convite de Jesus para nós na comunhão é para que nós venhamos servir. E aqui a gente entende o quê? Que o segredo de ter uma vida abençoada é ser uma bênção. Amém? Amém. E eu coloquei aqui que nós temos sido uma comunidade evangélica
que tem buscado muito as nossas bênçãos umbilicais. São aquelas bênçãos que têm o fim em nós mesmos. Quando na verdade o desafio da palavra de Deus é o quê? Buscar primeiro o... Fala aí, irmão, tá mudo? Buscar primeiro o... E as outras coisas? O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? O reino de Deus é esse convite para que a gente venha servir, cara. E isso é tão antigo que até a vovó já dizia. O quê? Quem não vive para servir, não serve para viver. Irmão, isso podia estar na Bíblia. Se tivesse, ia cair como uma luva na pregação de hoje. Porque no reino de Deus, em comunhão, se você não tem disposição para servir, querido, dificilmente a sua vida vai ter sentido aqui. E por isso muita gente tem abandonado a comunhão. Porque na verdade, quando vem para a vida em comunhão, ele deseja ser servido. E quando isso não acontece, ele fica frustrado e mete pé. E começa a botar culpados. Não, por quê? E na verdade, ele não consegue olhar para dentro de si próprio, ver que o problema estava dentro, não fora. Em terceiro e último lugar, é porque na vida em comunhão, diante dos pseudos problemas da comunhão, achamos sempre que o problema é o outro. A gente sempre acha que é o outro que tem que mudar. E eu vivi muita crise dentro do meu ministério de louvor, enquanto eu tinha essa visão, porque eu sou gente. Agora eu tenho buscado aprender, né? Porque quando a gente não aprende, a gente apanha. E eu não gosto de apanhar. E eu vivi muita crise, até o momento que eu falei, não, peraí. Será que o problema não sou eu? E aí nas minhas orações, porque a gente quando acha que o problema é o outro, a gente ora a Deus e Senhor, converte o coração dele, toca nele, nele. Aí daqui a pouco o Senhor fala assim, bicho, é que o meu Senhor é carioca, né? Aí ele fala, bicho, volta essa mãozinha contrária, volta. Começa a orar sobre você, cara. Porque eu acho que é a tua forma de ver as coisas que está adoecida. E eu, como um bom filho, né, falei, vai saindo de A a Z em ordem alfabética para não dar confusão. E aí eu comecei a orar assim, eu falei, Senhor, se o problema sou eu, se o obstáculo sou eu, Deus, muda ou me arranca. Porque às vezes não dá para mudar não, querido, né? Diz assim, Senhor, quebra a minha vida e faz de novo. Às vezes Deus fala assim, não, cara, eu vou quebrar e o que eu vou quebrar eu vou jogar fora e vou pegar outra matéria-prima, porque a que estava está puxada. Mas às vezes a gente tem a tendência de achar que sempre o problema é do outro, sempre o problema está no outro. E a gente esquece de olhar para nós. E eu conversava com alguém, há algum tempo atrás, eu falei essas palavras, eu falei, olha, o grande problema é que a gente se preocupa com os demônios que estão sempre do lado de fora. O demônio sempre vem do lado de fora. E a gente esquece que os piores demônios estão dentro de nós. E foi Jesus quem falou isso. Falou, sabe quando? Quando aquele jovem pergunta assim, olha, e aí como é que a gente faz? Quem quer vir após mim, tem que dar um primeiro passo. Qual era o primeiro passo? Negue-se a si mesmo. Ele não falou negue ao diabo, resista ao diabo, fuja do diabo. Ele falou negue a você. Porque Jesus, que tinha a nossa humanidade quando disse isso, sabia que os nossos piores demônios estão dentro de nós, não estão do lado de fora. Porque o demônio que está do lado de fora, ele só tem algum tipo de influência sobre a minha vida se eu der legalidade, meu amigo. Se eu abrir a porta. Se eu não abrir a porta, ele não entra. Porque quem mora dentro da nossa casa, que é o nosso coração, é o Senhor dos Exércitos. E aí, vem à minha mente agora a palavra que diz que a porta que Ele fecha, ninguém abre. E a que Ele abre, ninguém fecha. Meu irmão, se Deus entrou no teu coração e fechou a porta, só tem uma pessoa que tem condições de abrir essa porta para que outro ser, qualquer outro ente, possa entrar no seu coração. E esse se chama você. No meu caso, eu. Só eu e você podemos permitir que esse espírito que está do lado de fora entre e adoeça a nossa visão de forma que a gente acha que não vale mais a pena estar na comunhão. Embora a gente reconheça a profundidade do que Davi trouxe para nós no Salmo 133. E para concluir, eu queria levar os irmãos
Vamos lá para Colossenses 3, final mesmo, agora acabou para a gente ir para a ceia. Colossenses 3, versículo 14 a 16. E a gente encerra aqui com esse versículo. Colossenses fica depois de Filipenses. Vamos lá. 3, do 14 ao 16. Diz assim, olha. Deixa eu chegar aqui, que eu não cheguei. 14 ao 16. Muito bem. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E eu termino dizendo aqui que a comunhão só é possível e só é prazerosa quando Cristo se torna o centro dos nossos relacionamentos. Por quê, Zé? Porque quando Cristo é o centro, nós passamos a olhar as pessoas e as circunstâncias à nossa volta com os olhos dele, Cristo, que é um olhar de compaixão, de misericórdia, de graça e de amor. Amém? Querido, essa palavra que Deus trouxe ao meu coração, e que você permita que ela de verdade entre e se deposite no seu coração como uma semente que necessita frutificar. Porque viver em comunhão é uma necessidade humana. Não tem nada a ver com sobrenatural. Comunhão é uma necessidade natural do ser humano. É uma característica que Deus colocou no nosso ser. Nós precisamos estar juntos. E isso vai ficar mais fácil à medida que a gente abraçar a palavra de Deus e conseguir absorver tudo aquilo que Jesus tentou nos ensinar enquanto esteve aqui. Amém? Que Deus os abençoe e vamos para a nossa ceia agora. Amém? Eu queria pedir para a Andréia, que não é a minha, vir aqui.